Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ives, vocês já me conhecem, né? Estamos aqui iniciando um programa, novidade para vocês aí, câmera off. Tudo que acontece depois que se desligam as câmeras da nossa transmissão. E estamos aqui para poder mostrar para vocês, levar para vocês os bastidores do que acontece no dia a dia de um vereador, no dia a dia do que acontece no legislativo. E qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês tiverem aí, vocês podem estar mandando pra gente aí pelo WhatsApp, pelos directs das redes sociais. Qualquer dúvida a gente vai estar passando aqui para os nossos vereadores. E essa novidade para vocês, a gente vai começar hoje com o vereador Rafael Lopes. É isso aí, Ives. Muito bacana, né, poder participar. Claro que é um novo desafio, né? Tudo que é novo, às vezes, né, traz um pouco de ansiedade, né, para poder começar, mas a gente está disposto a responder todas as perguntas, também esclarecer para a população, né, realmente qual é a nossa função, né, como vereador. Fico feliz, espero corresponder, né, à altura às perguntas aí que não sei qual que é as perguntas que vai ser apresentada para mim, mas com certeza estou preparado para responder todas e esclarecer qualquer dúvida que tiver sobre a função do vereador. É isso aí. E a gente só colocando mais uma coisa assim em pauta para vocês aqui, a Câmara, em alguns anos atrás, ela está investindo bastante em tecnologia para poder levar mesmo para a população a transparência, o que acontece realmente aqui na Câmara, no Legislativo. E partiu, já começou lá de você, lá de trás, né? Agradecer o Cadão, que hoje vice-prefeito, o Cezinha, que hoje presidente da Câmara, que deu essa continuidade, dessa visão de a gente tá ampliando essa parte, né, de informação, de tecnologia, para poder levar para o pessoal, para o povo de Chavantes, o que é realmente o que acontece, porque são muitas dúvidas que às vezes o pessoal fica, o povo fica lá fora, e não pode ter um lugar que possa levar isso para eles, né, Rafa? E a gente, desde lá da sua época, acho que foi do primeiro mandato seu, a gente já lançou esse desafio de estar investindo em tecnologia, investindo em informação, e desde lá a gente vem colocando bastante coisa, né, assim, na Câmara, né? Com certeza, de 2017 para cá eu vejo que evoluiu bastante nessa questão de informação, né, direta à população. A rede social hoje virou um caminho mais rápido, né, e mais prático, né, para a população estar acompanhando o trabalho dos vereadores. Dessa forma, também buscando em outras cidades, né, trabalhos já bem, né, bem extensos já em relação a redes sociais, mas eu vejo que aqui melhorou muito. Os outros presidentes que passaram também, Daniel, os outros que esteve, né, como presidente do determinado tempo, também colaboraram para que as coisas acontecessem. Eu acho que hoje aqui começa uma coisa nova, mas eu acho que é uma coisa necessária para a população ter esse contato direto e até mesmo as informações, né, fora da sessão, né, porque a sessão ali é muito rápido, né, é uma coisa rápida. Eu acho que esse espaço aqui serve para os vereadores também falar do seu trabalho e falar de tudo que envolve a política, tanto municipal como no cenário nacional, que eu vejo que é muito importante e afeta diretamente no dia a dia da nossa população de Chavantes e Irapé. Certinho. Ô, Rafa, então vamos lá começar. Já primeiro assim que eu vou estar te perguntando, nascido no Irapé, nascido em Chavantes, chavantense. Na verdade eu sou de 1985, né? Esse ano eu completei 40 anos. Eu sou de Irapé, a minha família praticamente toda era de Irapé. Hoje a boa parte mora aqui em Chavantes já, né? Minha mãe ainda mora lá em Irapé, meu pai também. Os dois irmãos moram lá, outros moram lá em Pauçu. Mas eu nasci aqui em Chavantes, né? Teve em outro podcast aí que eu falei que eu nasci no Irapé, né? Na verdade, eu sou do Irapé, só que eu nasci aqui em Chavantes. Nunca tive problema nenhum de falar isso em todos os lugares que eu vou. Não tenho problema nenhum em falar isso. Eu gosto do Irapé, entendeu? Tenho, assim, e outras pessoas que me conhecem desde pequeno sabem que eu falo isso, não é da boca para fora, porque eu acho que
há tempos, anos atrás, Irapé era muito discriminado, né, por questão de violência, questão disso e aquilo. Hoje mudou muito. É claro que isso existe em todo lugar hoje, mas Irapé mudou muito. Eu acredito que ainda falta algumas coisas em Irapé para melhorar, mas eu acho que Irapé mudou muito e melhorou. Na minha visão, 40 anos que eu moro ali, eu vejo que Irapé mudou bastante, é a cara do Irapé. Eu acho que tem tudo para continuar melhorando lá. Mas isso não muda, né? A gente é de Chavantes, né? Que cidade que você mora? Chavantes. Eu falo que sou de Irapé, mas a cidade minha é Chavantes, né? Então, a gente, com certeza, sempre, quando vai brigar por alguma coisa, né? No bom sentido, na questão da política, a gente sempre pensa em Chavantes e em Irapé. Legal. Ô, Rafa, e como que partiu essa sua jornada, assim? Você nasceu, criado aqui mesmo em Chavantes. E de onde que veio pegar esse gosto de querer ser um dia vereador? Na verdade, com 14 anos eu já estava no meio da política. A política antigamente era um pouco mais dinâmica, né? Ela não tinha tanta rede social hoje como hoje, então assim, era mais corpo a corpo, era dia a dia. A gente via aquela movimentação na época de política, né? E tem algumas pessoas que, como eu disse aqui no começo, que desde o começo da minha infância para a juventude, né? Eu acompanhava de perto, né? O Abelardo, que foi vereador, o Roberto Gaino, também uma campanha eleitoral, eu trabalhei com ele. E diante disso a gente vai pegando gosto, né? A gente começou a acompanhar as sessões na Câmara, em algumas vezes eu vim acompanhar algumas coisas. Então isso já vem desde lá de trás, né? Esse interesse pela política, né? É claro que quando entrei em 2016 para concorrer à primeira eleição, confesso que conhecimento muito pouco, né, sobre a política. Mas já de cara o desafio, né, de participar em 2016, já ser eleito com quase 300 votos, aí depois eleito presidente da Câmara em 2017, então foi aparecendo desafio e eu fui também procurando entender a política, procurando aprender também e graças a Deus né, o esforço, né, a oportunidade foi dada e eu fui correndo atrás buscando os conhecimentos necessários para a vereança, porque não é fácil, mas graças a Deus eu consegui. E depois, 2020, né, concorri à reeleição, consegui de novo ser eleito, né, o vereador com 357 votos, na oportunidade de vereador mais votado. E 2024 agora de novo, né, consegui. Isso eu acho que é um fruto de um trabalho que eu faço com as pessoas, sempre ouvindo, que eu acho que é isso que o vereador tem que ouvir. Sempre quando tiver alguma reclamação, questionamento, eu acho que a gente tem que olhar, ouvir, ver se realmente isso é o interesse da população, se não é um interesse só individual de A ou B ou C. Eu acho que isso que me ajudou muito, né, que eu procuro ouvir bastante e às vezes que as pessoas me procuraram, outros consegui resolver problema, em outras oportunidades não consegui resolver, mas também eu acho que isso faz parte, né? Porque, como eu digo, sempre disse, a vereança, o vereador, ele tem uma atribuição e ela vai até determinado ponto, né? Chega a pontos que é o executivo que tem que resolver. Aí, às vezes, eu quero que faça de um jeito, né? Peço para fazer, às vezes não acontece do jeito que eu quero, então, às vezes causa frustração em algumas pessoas, mas isso eu entendo, é normal da política, eu acho que reclamação e questionamento faz parte da política, a gente precisa entender de que forma que está vindo e procurar elaborar uma forma de poder ajudar e penso que a política tem que ser para um todo e principalmente para aqueles que mais precisam. Eu acho que isso que fez que fez eu chegar até aqui, nessas 3 eleições eu consegui a vitória dessa forma, porque eu aprendi que a gente precisa ouvir e trabalhar para aqueles que mais precisam. É claro que em determinados pontos a gente não só acerta, né? Tem erros no meio do caminho. Existem projetos que eu passei aqui que até hoje é discutido, é questionado. Algumas pessoas entendem como bom, outros entendem como ruim, mas faz parte. Mas nunca deixei, desde a primeira vez que entrei aqui na Câmara Municipal, nunca deixei de ter a mesma vontade do primeiro dia que entrei. Sempre buscando recurso, buscando conhecimento, buscando parcerias para que ajude o município. Nesse mandato mesmo agora já consegui alguns recursos que durante aqui a entrevista se tiver pergunta, eu vou poder esclarecer isso. Então eu acho que isso fez
trouxe, né, desde os 14 anos até agora, até hoje, né, esses 26 anos que eu participo diretamente da política, trouxe todo esse conhecimento para mim. É claro, como eu disse, tem coisas que a gente vai acertar, tem coisas que a gente vai errar, que faz parte, que ser humano está sujeito a isso, né, sujeito a erro, mas a gente tem que ter humildade também de reconhecer quando erra, de ver o que a gente precisa melhorar. Eu acho que é isso que a população espera da gente. Legal. E durante, assim, esse cenário aí, tudo que você falou, foi isso que te motivou a querer entrar na vida política? É isso que falou assim, não, eu quero fazer a diferença aqui da minha cidade, quero fazer a diferença aqui do meu distrito. Foi isso que te motivou, dessa luta, dessa troca de ideias, assim, de poder ajudar alguma coisa da cidade? Com certeza, a gente via que, né, lá em 2010 para né, quando a infância ainda de 10, 15 anos de idade, até os 15 anos de idade, a gente via que tinha a possibilidade, né, de fazer algo fora do social, porque muitos vereadores, eu vi antigamente, principalmente antigamente, fazia trabalhos sociais, ajudando famílias carentes e tal, sempre eu via que tinha vereadores que faziam dessa forma. Mas eu, assim, eu acho que, né, de 2017, não lembro de gestões passadas. Eu vim com a minha cabeça diferente. Por quê? Porque eu falei, pô, a gente precisa de investimento, de recursos, de deputados e tal. Começamos a correr atrás. Quando lá atrás, no começo, até antes mesmo, em campanha eleitoral em 2016, o Fernando Cury, o deputado estadual aqui de Botucatu, na época, tinha um salão lá do Irapé, né, o antigo salão lá, que precisava do investimento lá. Aí tinha o Douglas, tinha os moradores lá do Irapé, para não ser injusto com ninguém, né? Tinha mais pessoas envolvidas. A gente foi atrás, no qual a gente trabalhou para aquele deputado, conseguiu um recurso. Hoje, infelizmente, por algumas questões, tá parado aquilo lá, né? Porque inaugurou, aí logo em seguida teve um furto lá, levaram bastante coisa de lá, então precisa de uma adequações lá ainda para voltar a funcionar aquilo. A gente espera que em breve o prefeito consiga voltar ao funcionamento daquele espaço, mas eu via que dava para fazer algo diferente, como na minha opinião foi feito. Que nem assim, eu consegui um recurso de R$400 mil para a revitalização daquela praça. Aquela praça estava em situações críticas. Eu falo, cara, mas você vai mexer com praça? Mas ali em Irapé hoje, você vai no Irapé, você sai na rua, é a praça que tem, a praça da igreja, a rua do meio do Irapé. A gente sabe que a vida inteira não teve asfalto lá, era uma rua ondulada, era ruim lá. Nossa, era tanto bicicleta como moto, como veículo, tudo que passava lá era difícil, entendeu? Hoje é asfaltado. A Rua do Meio. Consegui um recurso com o Giga Peixoto para asfaltar aquilo lá. A Vicinal também, a gente conseguiu lá naquele programa do governo do estado. Então, assim, eu acho que o meu trabalho foi voltado a isso. Claro que algumas pessoas vão falar, mas e isso e aquilo que ficou sem fazer mais? Assim, eu sempre procurei, e essa era a minha vontade no começo, poder fazer a diferença, poder fazer algo que impactasse diretamente na qualidade da população, de vida da população. Hoje eu vejo que ainda precisa algumas coisas lá, a gente está correndo atrás de alguma coisa. Hoje tem mais 2 vereadores lá que também, cada um, como já disse, cada um trabalha de uma forma, outro trabalha de um jeito, outro trabalha de outro, a gente tem que respeitar, né? Então, assim, eu procurei sempre buscar recursos para ajudar lá e continuo buscando para ajudar, como busco para ajudar aqui na área da saúde, em Chavantes, consegui vários recursos para a área da saúde aqui. Então, assim, quando fui presidente da Câmara, fizemos mutirão de cirurgias na Santa Casa, devolvemos dinheiro. Quando, em 2017, a gente criou, com o prefeito, na oportunidade, a questão do abono salarial, a gente devolveu a questão do 10º aqui para poder fazer esse abono. Começou lá em 2017, no primeiro mandato meu de presidente. Então, a minha cabeça ela foi voltada para isso, para a nossa população, né? Isso é importante para a nossa população saber, porque, às vezes, muitas pessoas só julgam que não foi feito, né? Mas, claro que teve bastante coisa, teve evolução. Eu vejo que, no meu ponto de vista, algumas coisas melhoraram, entendeu? Precisa de coisas para melhorar, como emprego, né, moradias, que estão buscando, se Deus quiser vai acontecer no município, mas a gente não pode deixar de exaltar e pontuar essas coisas que foi feita. E isso com certeza era o meu objetivo quando comecei, e vejo que hoje, com o tempo, que não é fácil, eu vejo que hoje tem acho que 5 vereadores novos que entraram, né? Eu sei que não é fácil para eles, porque tem que ter o contato, buscar, aí a pessoa criar a confiança, credibilidade com o seu representante no estado ou até mesmo no governo federal. Então não é fácil, então por isso que eu não julgo, às vezes entendo a dificuldade, mas o meu intuito foi esse, desde o começo, buscar recursos para ajudar quem mais precisa.
Tá, você tocou num assunto aí bastante interessante. Eu acho que às vezes a gente acompanha a rede social e vê muitas pessoas questionando e falando sobre a Câmara, né? E sobre a devolução do dinheiro do duodécimo. Aí a gente sabe que às vezes muita gente fala assim, por que não devolveu esse dinheiro para a saúde, para poder fazer tal coisa, ou devolveu para a educação, ou devolveu para outro setor de transporte, sei lá, algum assim. Às vezes sempre um questionamento a gente vê nesse sentido. Quando nós aqui da Câmara, aqui do Legislativo, devolve esse duodécimo para o Executivo, quem toma a decisão de onde gastar esse dinheiro é o Executivo, não é o Legislativo, que, não, você vai gastar nisso. Uma festa, vou ter que devolver para uma festa, vou ter que devolver para ajudar a Santa Casa. Quem decide isso é o Executivo, né? Não é o Legislativo que fala assim, não, você vai gastar nesse tal lugar. E esse é um problema, né, que aconteceu, né, acho que no ano de 2018 aconteceu esse problema, né, que o presidente queria que fizesse de uma forma, o prefeito usou de outra forma, porque ele se entra como fonte 1, né, a devolução do duodécimo, ele entra na fonte 1, ele não entra como emenda de nada, ele é um recurso do município que vem para a Câmara, ele voltando para a Prefeitura, ele se torna fonte 1, o prefeito pode utilizar da forma que ele quer. Então, dessa forma, eu vejo que a Câmara tem que estar alinhada com o prefeito para atender, né, se realmente for a vontade dos vereadores, da maioria no caso, e até mesmo do presidente, que tem essa autonomia em relação ao recurso e à administração do ano que ele está presidindo. Mas eu vejo que tem que ter essa parceria entre prefeito e presidente e vereadores para que realmente a aplicação desse recurso impacte diretamente no atendimento à população. Foi isso que fizemos em 2017. A primeira devolução que teve foi para fazer mutirão de cirurgia na Santa Casa, que eu vejo que é uma coisa que fazia tempo que não tinha e eu entendo que ajudou bastante naquele momento, né? Então, eu acho que tem que ter essa parceria entre executivo e legislativo, senão as coisas não acontecem. Tem que ser parceiro, né? Exatamente. Tem que pensar. Isso é vai importante. Favorecer simplesmente a população, né, Rafa? Com certeza. E assim, desde lá de 2016 que você começou, qual foi assim, o seu maior desafio assim, que te impactou assim? Falou assim, nossa, esse vai ser um desafio grande. Qual foi o momento assim que você ficou... Eu acho que a princípio, quando eu entrei, como eu entrei, eu já... naquelas discussões para ver, né, para a votação da presidência, acho que o maior desafio foi ser presidente, né? No primeiro ano que você ganha a eleição, você já ser o presidente, né? Porque você tem que tomar conta da parte administrativa. Confesso que nunca tive nenhum curso de administrativo, de contabilidade, nada, e de repente você tem que tomar conta de 9 vereadores, né, na questão de administrar, funcionário público, toda a questão burocrática que envolve recebimento de projetos e toda essa questão. Foi uma coisa que foi muito desafiadora no começo, porque você tinha que dar andamento, você tinha que controlar os ânimos, e muitas vezes de alguns vereadores que eram de outra base, né? Então, eu acho que no começo foi o maior desafio, porque depois, como eu disse, eu fui já buscando conhecimento, fui fazer cursos online, presencial, para entender, assim, como que funciona uma parte administrativa, como comandar, como ouvir, né, também, né? Não se vir aqui... se impor diante de situações sem ter o conhecimento adequado para aquilo. Então, eu acho que o começo mesmo foi o mais desafiador. Depois, eu fui aprendendo as coisas, tudo certinho, e eu penso que a questão de ser vereador, a pessoa tem que gostar também. Eu acho que não é só querer participar de uma eleição e tá tudo certo, e vou ganhar, e vou entrar, e acabou. Eu acho que não, a pessoa tem que gostar daquilo, tem que ter um objetivo, como eu disse, o meu era esse, era tentar mudar o cenário que eu vivia, no local que eu vivia, no local que eu morava. Eu acho que durante um tempo eu consegui, não foi no primeiro mandato, porque o primeiro mandato, né, como eu disse, eu entrei de presidente, aí depois, né, logo em seguida, em 2019, eu fui de novo presidente. Então, era mais essa questão municipal. Aí depois fui começando a pegar conhecimento com deputados, com assessores de deputados, fui conseguindo trazer as emendas, e isso com certeza, na minha opinião, acredito que a opinião de bastante gente também é igual à minha, né? Claro que tem, como eu disse, tem pessoas que pensam diferente, a gente tem que respeitar, mas eu vejo que mudou sim. Eu acho que tem coisa para melhorar, mas eu acho que Irapé, Chavantes, em alguns pontos, principalmente naqueles que eu trouxe recurso, melhorou bastante.
Legal. E você falou sobre projetos, Rafa, aqui, e falando já para o pessoal da população que vai nos assistir aí depois, os projetos que cada vereador daqui da Câmara de Chavantes faz, eles estão lá no site. Aí você pode entrar no site lá na Câmara lá, e você vai ver os fotinhos dos vereadores, você clicando lá, você vai ver os projetos, as indicações, tudo que o vereador apresenta aqui na Câmara, tá tudo lá, né? Então fica tudo lá. E falando sobre isso, Rafa, quais assim foram você acha que foram os seus principais projetos assim que você apresentou aqui na Câmara que de repente ou em alguma indicação importante que você acha que às vezes um prefeito, não da gestão agora, mas da gestão passada também, das outras gestões, você achava que era importante e o prefeito não acatou essa sua indicação, ou um projeto que você colocou e deu certo e a população também na parte foi favorecida nesse ponto? Sim. Então, a questão de projeto, ela é bem complicada e extensa, né, para explicar aqui a fundo para a população. Mas, assim, fazendo um resumo disso, para todos saberem que, assim, tem projetos que, infelizmente, quando ele gera qualquer tipo de gasto o executivo, não é atribuição do vereador fazer, né? Então a gente fica muito limitado em questões de projetos. Mas a gente faz muito, e como vem fazendo, indicações e também requerimentos, né? Eu, por exemplo, fiz agora recente um projeto para a questão de psicólogos, né? Tirar um dia para o psicólogo atender o servidor público, né? Que trabalha muitas vezes com tanta demanda de trabalho, muitas vezes não tem lá no seu local de trabalho a ferramenta, né? Às vezes certa para estar realizando a sua função. E entre outras áreas que envolvem, né, a cabeça, né, do ser humano com tanta correria no dia a dia. Eu apresentei um projeto nesse sentido agora, recente. Agora também, há pouco tempo agora, eu apresentei um outro projeto aqui na Câmara Municipal também, né, que eu peço lá para o prefeito para que ele coloque o agendamento, né, da população via WhatsApp, né? Eu acho que é um caminho a ser seguido, porque muitas vezes que eu vejo, até Irapé, Chavantes, quantas vezes vindo para trabalhar na usina, eu passava aqui 5h15, 5h30 da manhã, tinha uma fila de pessoas esperando no posto para marcar a sua consulta. Não sei, hoje, não sei se está dessa forma ainda, né? Hoje já tem um agendamento, mas não sei se funciona dessa forma. Mas eu tomei a iniciativa de fazer esse projeto que eu acho que diretamente impacta, né, na vida da nossa população, no dia a dia da nossa população, porque muitas vezes pessoas idosas, frio, chuva, né, a pessoa não pode ir lá. Então eu fiz esse projeto agora recente também, para que o prefeito estude essa possibilidade de estar implantando no município esse sistema de online, né, fazer o cadastramento, o agendamento de consulta médica, né, ter mesmo passar no dentista, enfim. Eu acho que é uma coisa muito boa e importante, né? Como o prefeito disse no seu discurso, né? Logo quando assumiu que a prioridade seria a saúde, então vejo que isso é importante, né? É um projeto importante. Teve o projeto que eu fiz lá das igrejas em 2019, no qual o projeto não passou, né? Porque eu em algumas cidades, não tem problema nenhum em falar isso, porque é que nem eu disse aqui, às vezes a gente tem algumas pessoas que têm a opinião de um jeito, outras têm de outro. Isso faz parte, é a política e a gente tem que respeitar. Mas foi um projeto que gerou muita polêmica, muita discussão, né? A Câmara, as 2 vezes que esse projeto foi apresentado, a Câmara estava aqui com a sua capacidade máxima de pessoas assistindo a sessão. E no qual eu apresentei o projeto pedindo a isenção, né, para as igrejas de Chavantes e Irapé na questão da água. Ah, Rafael, mas isso é inconstitucional, isso, aquilo outro. Teve toda essa discussão, né? Claro que foi apresentado em 2019, teve votos a favor, que foi 5-4 a votação em 2019, o projeto não passou, no qual vários representantes religiosos naquela oportunidade me procuraram, me sugeriram um projeto que já existia em outras cidades, e eu tomei aquilo para mim, porque entendendo que eu vejo que
praticamente todas as igrejas ela tem o trabalho com usuários de dependência química, com bebidas, com social, com pessoas que precisam. Eu sei que várias igrejas, inclusive a Católica, a Igreja do Evangelho Quadrangular, a Assembleia de Deus, várias igrejas, elas fazem o trabalho social. Às vezes teve igreja, uma dessas que eu citei, que não quis, né, a questão da isenção, outras quis. Então, assim, foi um projeto muito discutido, gerou bastante polêmica, mas eu não fujo da minha responsabilidade, foi uma coisa que eu abracei. Agradeço aos vereadores que me apoiaram, principalmente em 2021, que foi aprovado, os vereadores todos votaram unânime, então agradeço todos os vereadores que estavam no plenário naquela sessão, que votaram o projeto, que viram essa briga minha que começou lá em 2019. Entendo que tenha pessoas que sejam contra, faz parte, eu acho que é que nem eu disse, a gente está aqui, a gente, né, na minha cabeça eu estou fazendo certo, outros acham que eu estou fazendo errado, faz parte, mas nunca aqui eu fugi da minha responsabilidade. Em todos os projetos que teve discussão aqui na Câmara, eu sempre dei minha opinião. Mesmo sendo presidente não votava, eu ia lá e dava minha opinião. Minha opinião sobre esse projeto é esse, aquilo, aquilo outro. Como foi do Complexo Esportivo. Complexo na oportunidade, foi depositado um valor de quase 1 milhão em juízo, eu votei contra o projeto. Né? Entendendo que parte desse dinheiro poderia ser investido no distrito de Irapé, só por esse motivo. Né? E não foi dessa forma, eles queriam investir todo o recurso aqui ali no BOTS, que é onde foi feito, no qual hoje a gente vê que tem um problema lá, né, aquilo, que a questão do que não teve um muro de arrima, hoje tem todo um problema, mas isso não é justificativa, eu votei contra, não foi por causa disso, foi porque eu queria que aplicasse uma parte desse dinheiro lá. Que não era tudo, a gente sabe que Chavantes é maior que Irapé, mas, por exemplo, de 1 milhão poderia investir 200 mil lá para atender as crianças, as pessoas que precisam de atendimento ao esporte lá também, porque o esporte, como a saúde, é muito importante no nosso município. Então, teve outros projetos que eu não lembro, no começo, que eu também fiz, mas eu acho que esse que eu falei, esses aqui para resumir, eu acho que esse é um projeto importante. Alguns, como eu disse, teve polêmica, isso, aquilo, mas com certeza eu não fugi da minha responsabilidade e fiz o que eu achei que era certo fazer naquele momento. Então, eu respeito opiniões contrárias, mas essa é a minha opinião, continuo mantendo a minha opinião. Igreja, eu vejo que é de suma importância na nossa sociedade. Eles fazem um trabalho, várias pessoas aqui, para não ser injusto com ninguém, eu prefiro não falar o nome de ninguém, mas eu já fui procurado por várias religiões e vejo que igreja não é só lá pregar a palavra de Deus, e sim ela faz um trabalho social ajudando famílias carentes, usuários de dependência química, usuários de alcoolismo. Então isso é uma coisa importante. Dessa forma eu vi que eu teria que brigar por aquele projeto. Então por isso que eu fui até o final, até conseguir passar, continuei brigando de 2019, fui 2020 brigando, depois 2021, graças a Deus, e aos nobres vereadores que estavam lá naquela oportunidade no plenário, a gente conseguiu passar esse projeto. Legal. E assim, e dentre esse cenário que você acabou de falar aí, na sua visão, assim, quais são as 3 necessidades que você acha que ainda a Chavantes precisa aí hoje? Então, com certeza hoje, com toda certeza, né? Eu acho que durante esse pleito eleitoral, durante a campanha, alguns vereadores, ou vários vereadores que foram candidatos, viu e entendeu que a nossa população que pede emprego, porque a gente, infelizmente, a gente mora num município pequeno, né? Que tem de Ourinhos, né? Como um grande polo aqui regional nosso, e as empresas as empresas grandes, né, elas, né, procuram, né, esses espaços, né, que ali Ourinhos oferece hoje. Então, oferece para as grandes empresas e também para as pequenas empresas. Hoje, por exemplo, a gente tem o nosso distrito industrial lá, que foi feito um investimento ali já, mas precisa de uma liberação, né, de alguns órgãos para dar andamento ao projeto. Então, a gente vê que esse é o principal hoje, o que a nossa população pede é essa área industrial funcionando para que venha empregos para o nosso município. Eu acho que, com toda certeza, esse é o maior anseio da população hoje, juntamente com moradia, porque aqueles que pagam aluguel e têm casa e não têm casa própria, sofrem também para pagar aluguel, 800, 700 mil reais, até chega a ter um aluguel em Chavantes. Então, eu vejo que isso é de extrema importância para a população, principalmente essas 2 coisas, que eu acho que é o desenvolvimento que a população espera e precisa, e acredita que
que os seus representantes aqui na Câmara e os seus representantes no Executivo consiga fazer dar andamento, porque com toda certeza essas duas coisas é as coisas mais importantes. Chavantes e Irapé é uma cidade boa de morar, cidade, né, todo mundo, acho que acredito que todos que moram aqui têm o mesmo pensamento que eu. Chavantes é uma cidade gostosa de morar. Você vai em outras cidades aí para fora aí, a coisa não é boa não. Então, né, o que eu vejo que essas duas coisas são primordiais para que a nossa cidade continue, né, evoluindo como antigamente era. Ipaussu, Canitar, via Chavantes como referência, né? Chavantes crescia com certa facilidade lá há tempos atrás, então a gente espera que isso volte a acontecer o mais rápido possível. E não podemos deixar de falar da saúde, né? Que a saúde tem que, né? Agora, né? Tem a questão que o prefeito já anunciou, a questão do SAMU, que vai vir para a cidade, né? A questão da UBS, que o deputado anunciou aí. A gente espera que essas coisas aconteçam, que com certeza isso também traz uma qualidade de vida melhor para a nossa população. É verdade. É o básico que a gente tem que ter, né? É isso aí. Que o legislativo aqui, como que a gente pode aqui, a parte do legislativo aqui em todo, né? Pode estar contribuindo aqui para resolver alguns problemas assim, estruturais aqui, que a gente vê bastante parte estrutural aqui da nossa cidade, que o prefeito às vezes ele tem uma dificuldade por causa de recurso. Sim. Né? Às vezes ele tem a vontade de fazer, quer fazer, tem plano, está no planejamento, mas às vezes falta esse recurso. Com certeza. Hoje a prefeitura, acho que o orçamento anual gira em torno de 60 milhões. Uma grande parte disso vai para, né, 30% acho que é saúde, né, 25% educação. As demais tem o funcionalismo público, né, que hoje a gente está com um pouco mais de 500 funcionários. Com recurso próprio, eu tenho certeza que é complicado. Acho que dá para fazer algumas coisas, mas o que realmente precisa de reestruturar o nosso município vai ter que ser através de emenda estadual e federal. Eu acho que esse começo de mandato eu vejo que bastante vereadores estão buscando esses recursos juntamente com o prefeito, vice-prefeito, estão atrás de parcerias para que consigam trazer esse dinheiro para mexer nessas questões. A gente tem a questão lá da área férrea lá em cima, né, que hoje aquilo lá está abandonado, né, que eu vejo que aquilo ali é um patrimônio que precisa ser restaurado, precisa ser melhorado, como o de Bernardino foi, em algumas cidades que tem ainda, né, que passa a linha férrea lá. Tem algumas cidades que já tiveram esse investimento. A gente espera que a gente consiga também, né, o prefeito consiga resolver essa questão. Aqui no Bosque mesmo a gente vê que a estrutura aqui, né, do entorno do Bosque precisa de uma melhora, né. Eu vejo que, esses dias eu conversando com a secretária, ela acho que, não sei se eles estão elaborando um projeto, se eu entendi errado, eles estavam mexendo na questão da arquibancada, mexendo nessa estrutura aqui lateral, até mesmo essas descidas aqui, né, que pode ver que não tem, principalmente essa que desce a Sidnet, não tem ali a galeria de água, né, então você pode ver que reforma o asfalto, passa um tempo, a água que desce muita água ali, arranca o asfalto de novo e fica aquela buraqueira, coisa mais feia. Então a gente sabe os pontos críticos que tem o nosso município, a gente espera que com essas emendas, como eu disse, com orçamento próprio, não é que é impossível, né? O prefeito está tomando algumas medidas lá, eu vejo que algumas medidas em relação a cargo deu uma melhorada, mas agora, no meu entender, a questão do terceiro setor está um pouco diferente, não sei como que está, a gente pediu requerimento sobre isso, a gente está esperando a resposta sobre o requerimento, eu acredito que tenha aumentado algumas coisas, mas a gente espera que não, né? A gente espera que não, porque que nem ele estava com a cabeça no começo, como ele disse, que fazer gestão sobre recursos, em cima de recursos, se conseguir enxugar algumas coisas, eu acho que aí sim dá para começar a fazer algum tipo de investimento. Mas com certeza eu estou muito atento a essa questão estrutural do município. Como eu disse aqui, eu estou disposto a ouvir qualquer munícipe que seja em relação a qualquer assunto do município, desde que a pessoa, né, tenha ideias construtivas que possam nos ajudar, porque eu acho que Chavantes e Irapé precisa disso aí. É verdade. E assim, como que você falou sobre a população, como que ela pode estar acompanhando sobre esses andamentos assim e discutir com a Câmara sobre isso? Sabemos que nós temos aqui a nossa ouvidoria, até essa semana a gente
ouvi algumas coisas nas redes sociais falando sobre ouvidoria e tudo mais, e a gente sabe que nós temos a ouvidoria aqui, nós temos o ESIC aqui que pode estar. O próprio município, o município pode vir trazer ideias, podem vir trazer, protocolar aqui, ou mandar mesmo pelo próprio site da Câmara, para vir aqui para as comissões, poder olhar, o presidente poder olhar, porque você faz parte de comissão, né? Sim. Você faz parte de uma comissão, não sei qual comissão você A faz CCJ, né? Era a antiga Comissão de Justiça e Redação, né? Hoje mudou para a CCJ. Eu participo dela já, acho que em 7 oportunidades eu participei dessa comissão. Mas essa pergunta é interessante. A gente vê que em praticamente todas as sessões, né, o plenário vazio. Eu acho que isso a população... Claro que boa parte da população acompanha pelas redes sociais alguma coisa, porque às vezes também chega do trabalho, outros trabalham no horário da tarde, em usinas, enfim, não consegue acompanhar de perto toda a situação. A gente convida, né, a população para participar e realmente interagir com os vereadores, trazer sugestões, ideias que tenha no seu bairro, de melhorias à população, com certeza, não só eu como os outros demais vereadores vão estar dispostos a ouvir a população, mas a gente tem a rede social hoje que traz esse, né, esse contato direto com a população, mas seria importante, né, a presença da população aqui, até mesmo discutir aqui, né, não precisa ser no dia da sessão, vir aqui, como você disse, protocolar pedidos referente ao determinado bairro, né. Eu acho que isso é importante. Essa última indicação que eu fiz mesmo, pessoas me procuraram, né, de igrejas, para falar, né, de motocicletas que estavam passando em alta velocidade, e isso e aquilo, a gente fez, liguei para a secretária, conversei com ela, apresentei a demanda que o munícipe me procurou e sugeriu, e diante disso, formalizei através de uma indicação, e eu acho que é esse que é o nosso papel, mas o papel da nossa população também é participar, cobrar, né? Eu acho que no bom sentido a gente tem que ser cobrado sim, porque uma vez que a gente recebe o subsídio aqui através do imposto que a população paga diretamente à prefeitura. Legal. E sabendo assim que quando a população, ela foi importante, acho que às vezes mesmo ter falado sobre isso, porque muitas vezes fica muito vago aqui. Nós temos as nossas audiências públicas que acho que o município pode saber, sabe, algumas pessoas sabem, outras não sabem, que seria importante eles acompanharem aqui, principalmente quando aqui, presencial, porque às vezes eles assistem pelas redes sociais e tudo mais, só que é totalmente diferente estar presencial aqui, porque você está vendo o movimento real do que está acontecendo aqui. E eles podem, é aberto assim para a população questionar, às vezes, o que está sendo apresentado nessa audiência pública. Às vezes há sugestões no final que é aberto para que a própria população possa vir e falar, ele tem esse direito, ele dá esse espaço para a população aqui no dia da sessão das audiências públicas, ele vir e lançar essa ideia, de repente colocar depois no papel essa ideia e nascer alguma coisa de uma indicação, de um projeto, alguma coisa. Só que a gente vê que quando tem as nossas audiências públicas que a gente coloca nas redes sociais, que vai ser o dia e tal, não sei se é por causa do horário também, atrapalha muito, que nem você falou mesmo, que é o horário que o pessoal está chegando em casa, está querendo descansar, tomar um banho e tal. Mas a participação seria muito importante da população nisso, porque as questões que às vezes eles têm, a dúvida que eles têm, eles poderiam estar tirando naquele dia da audiência pública. E essa população poderia estar aqui participando junto, né, com os vereadores no dia. Com certeza, isso é uma coisa importante, porque se discute o orçamento, se direciona para onde vai ser investido o orçamento, né, em qual pasta que vai ser aplicada. Isso com certeza é um assunto que é de interesse de todos nós, né, de todos os moradores de Chavantes e Irapé, mas enfim, é como eu disse, a participação é muito importante. Hoje a gente tem os meios de comunicação através da rede social, o site da Câmara aqui, que agora tem esse podcast, tem a questão do Instagram, Facebook, YouTuber. Então, isso também com certeza muitas pessoas acompanham, mas a maioria não acompanha, né? Infelizmente a maioria não acompanha, mas deveria acompanhar. Eu acho que é interesse de todo mundo saber aonde está sendo implicado o seu imposto, de onde você está pagando, né? E de que forma que o seu representante está atuando em cima disso.
com certeza isso aí, o que você disse, com toda razão, acho que é importante. A gente espera que cada vez mais pessoas venham participar aqui, né? Corpo a corpo, para ver realmente como que funciona toda a estrutura da Câmara de Vereador e também do Executivo. É importante a participação. Aí fica aberto aqui, Aberta, né? com Aqui certeza. A aberto. Câmara está aberta para a população. Quem quiser vir aqui na Câmara, né? Samara está ali, né? Precisa fazer algum questionamento, falar com algum vereador. Tenho certeza que os vereadores vão receber, que é o dever nosso ouvir a população e que a gente está aqui para representá-los. É isso aí. É sempre, né? Assim, existe algum lugar assim que gosta de frequentar, né? Aqui direto aqui com a população, Rafa? Eu tô sempre... Fora do Irapé. Irapé fora a gente sabe que tem uns lugarzinhos que a gente sempre fica. Eu sempre tô aqui, aqui perto do ginásio esporte, eu sempre tô andando aqui em Chavantes. O Mercados eu frequento aqui, né? Tô sempre aqui, faço minhas caminhadas aqui, semanal aqui em Chavantes também. Eu sou do lado de Irapé, mas faço caminhada aqui em Chavantes, né? Eu tenho uma propriedade aqui em Chavantes e sempre que todos os dias estou em Chavantes, né? Todos os dias eu tô aqui e sempre né, não tem um lugar assim específico para te dizer, mas eu sempre tô por aí, tô ali no pastel, comendo um pastel ali, tô lá na esquina, sempre passo lá no Teta, lá como um salgado lá embaixo, abasteço meu carro aqui no Roberto, tô por ali, tô lá no Wagner, lá em cima, lá onde eu compro minha ração, e pros meus cachorrinhos, eu sempre tô aqui na cidade, em todos os lugares, conversando, ouvindo a população, quando sou procurado, procuro esclarecer os assuntos que de interesse, né, de cada munícipe aqui do nosso município. Eu acho que é isso, né? Falar um lugar específico. Na prefeitura, às vezes, passa ali quando tem algo importante para tratar, passa ali para conversar. Vou nas secretarias, inclusive tive na sexta-feira na Secretaria da Saúde, ali onde ficam os carros da saúde. Ontem eu fui lá na escolinha Emanuele, no qual recebi uma denúncia que as crianças estavam pulando muro, estive lá. Enfim, eu tô para a rua, eu tô para a cidade, né, disposto a ouvir e colaborar também para que as coisas melhorem no nosso município. Você acha que um município assim daqui uns tempos assim, com esse nosso distrito industrial que tá aí para sair, não sei se sai do papel, se não sai do papel, eu sei que a demanda é muito difícil, os desafios de montar um distrito industrial, porque você precisa de ir atrás de empresas, de tudo, sabendo que nós temos as nossas empresas aqui que pode se alocar naquele lugar, mas além das nossas que temos aqui, e desafios de buscar mais empresas para fora, para poder investir aqui, porque que nem você falou lá atrás, se a população, o povo pede emprego, né? Aí o emprego que ele pede para cá é investimento de empresa. Trazer a empresa para cá. E trazendo a empresa para cá tem que ter um local específico para ela poder ficar. As nossas aqui, graças a Deus, já dá um amparo para os nossos daqui. Uhum. Mas muitos deles ainda saem para fora para poder trabalhar. Né? Ourinhos, região aqui, Santa Cruz, Ipauçu. Assim, o que você acha que daqui para frente, com esse distrito industrial pronto, você acha que a cidade tende a crescer mais? Eu acredito que sim. Como eu disse, Chavantes e Irapé são uma cidade que as pessoas que moram aqui ou quem já morou aqui sempre falam coisas boas aqui, que gostam daqui, né? A gente tem um baita de um ponto turístico aqui que praticamente poucas cidades têm. Qual cidade que tem um bosque dentro do município? Qual cidade que tem uma ponte pensa igual a gente tem a nossa ali? Então, Chavantes é muito rico em questão cultural, entendeu? Eu vejo que acontece. Uma conversa que eu tive com o prefeito, no começo, o prefeito mostrou um projeto no qual ele tem na mão dele, não sei o que a fundo, né, realmente passa na cabeça dele em relação a isso, mas eu acredito que também como os demais vereadores, eu acho que isso ele tem que levar como primordial no mandato dele. Eu acho que tem que trabalhar firme e forte nisso aí para que aconteça. Eu conversei há poucos dias com a secretária, ela está com um projeto na mão, correndo atrás desde janeiro, mas como eu disse, é complicado, não vai ser da noite para o dia que vai sair aquilo, mas assim, eu acho que com o trabalho que ela está começando a fazer agora, começou a fazer em janeiro, acredito que o ano que vem a gente já pode ter alguma coisa de avanço sobre isso aí, e com certeza, tendo um distrito que realmente ele funcione e comece a chegar empresas ali, muda totalmente até a economia
local, né, do nosso município, né, as lojas, né, de calçados, de roupas, de tudo, né, de lanchonetes, enfim, toda essa questão, quem vende as suas coisinhas, os comerciantes que vendem, as feirinhas que tem aqui, tem no Irapé, com certeza isso melhora muito, né? Você tem um fluxo de dinheiro movimentando a cidade o mês inteiro. Mas com certeza eu acho que isso é uma coisa que deve ser, eu acredito que seja e tenha que ser na cabeça do prefeito, que aquilo é primordial, que é o que a nossa população necessita o mais urgente possível hoje no nosso município, é isso. Com certeza. A gente vê também que aqui os problemas aqui levantados que a cidade tem também no saneamento básico, principalmente a nossa água, né, que sempre foi... Nós somos ricos aqui em água, nós estamos em cima de um lençol freático gigantesco e às vezes a gente quebra a cabeça bastante sobre esse nosso saneamento. O que o legislativo aqui tem aqui de ideias que pode estar assim, ajudando a prefeitura ou a SAEC a poder melhorar essa parte do saneamento nosso que... Então, como para todos saberem, acho que bastante gente sabe, né? Você que estava aqui e também sabe o que teve um projeto aqui na gestão passada, né? Juntamente com uma engenharia, né? Com o engenheiro teve todo um estudo e foi aprovado pela Câmara, né? Por todos os vereadores, um recurso de empréstimo de 4 milhões para ser investido na água. Infelizmente, hoje, como foi perfurado um poço lá no distrito de Irapé, no qual não deu água. Mas por quê? Vereador, mas o que você pode fazer para resolver isso? O que acontece? Veio um projeto com laudo, com engenharia, com toda a liberação, com todos os documentos necessários para que pudessem fazer a perfuração do poço com o recurso que foi feito aqui pela Câmara, né, o empréstimo e tal, foi perfurado. E realmente o poço lá não deu água, enfim, teve toda essa burocracia, está até hoje parada. Acredito que a atual administração está fazendo todo o procedimento que tem que fazer, né? Em questão de notificações com as empresas, até mesmo com quem elaborou os projetos. Porque como que vem um projeto de perfurar poço aqui na Câmara, um projeto para melhorar a qualidade da água para a população, ou não faltar mais água para a população, vereadores a votar contra. Não foi só eu que votei a favor do projeto, todos os vereadores votaram a favor. Porque realmente a gente entendia que ninguém aguentava mais, que passou de 2021 para 2021 lá, não tinha água na Coab. Ficou quase mais de uma semana sem água a cidade. Como que a gente ia votar contra um projeto desse? Mas a gente vê que ainda continua, né, como há mais de 30 anos de Irapé, né, tem água até 10 horas da noite, desligam, liga de madrugada às 5 horas da manhã, vai até meio-dia desliga, vai até 6 horas da tarde. Isso é outro ponto também, você falou de 3 coisas, eu falei da questão do distrito industrial, de emprego, de moradia, e esse é outro ponto que a nossa população, com certeza, aqui de Chavantes, Vila das Flores, hoje melhorou muito através daquele programa do governo do estado que teve, né, foi feito perfurar um poço lá, e melhorou muito a água lá, naquele bairro. Mas na Coab, a gente vê que na Vila Santa Teresa, na Coab, a gente vê aqui no centro para cima ainda, também tem local que falta água ainda em determinado período do dia. Então a gente vê que realmente isso também é uma coisa que precisa ser trabalhada, tem que ter uma coisa técnica bem feita para não haver erro, porque houve um erro lá de engenharia, não um erro político. Porque os vereadores não fizeram certo. Não, a gente aprovou uma coisa que, no nosso entender como vereador, ia melhorar a situação da população, né? Não ia piorar. Então, como que a gente não vai votar a favor? Então, a gente votou a favor no sentido de que melhorasse o atendimento à população. Infelizmente, os responsáveis que agora... Que com certeza vai ser achado um responsável, porque tem que ter um responsável, porque existia um laudo, existia um engenheiro, existia todo um trâmite legal para fazer aquela perfuração. Foi feita. Agora os responsáveis têm que responder o motivo porque se pagou mais de 300 mil naquilo e realmente não teve água na torneira da população. Então, é hora de, como eu disse aqui, sempre digo e falo isso, tem que sim notificar os responsáveis. Como a questão da rodoviária. A rodoviária é uma coisa que bastante pessoas reclamam, não está funcionando, porque fizeram manutenção lá e tal lugar está com problema. Ou tem que se olhar no projeto, ver se aquele lugar estava na planilha de fazer, ou não estava, entender o que é o projeto ali, e se tiver alguém responsável por erro, tem que ser penalizado. Eu vejo que tem que ser dessa forma, e
E é isso, porque senão a gente fica batendo aqui e não acontece nada, e a população nos cobra e não acontece nada. Eu acho que a partir do momento que os responsáveis por determinado erro A, erro B ser penalizado, eu acho que as coisas têm tudo a caminhar por um lado positivo. A gente se fala assim, às vezes nós, né? Eu que nem no meu caso mesmo, a gente não tem esse conhecimento, né? De que sabe que para acontecer toda essa perfuração de poço, de saneamento, existe um estudo técnico, tem engenheiros. Claro que essas pessoas, elas não são da prefeitura, são pessoas contratadas pela prefeitura, né? Exatamente. E aí, um erro desse, claro que a gente nunca vai saber, porque é embaixo da terra, às vezes os caras fazem esse estudo, sabem onde que tá, e de repente dá esse problema que você acabou de falar aí. O problema, aí nós temos a parte burocrática, que é a parte que demora um pouco mais. Por quê? Porque eles vão ter que fazer aquele estudo, por que deu errado, por que não deu certo, o que aconteceu, e às vezes demora. Essa demora, às vezes, nós como população, a gente quer água na torneira, isso é óbvio, né? Nós queremos saber aqui, por que não está dando? E a gente fica fazendo muita pressão no executivo. Nós fazemos pressão, vem aqui, a turma pergunta, cobra de você, cobra de outro vereador, cobra da parte legislativa, e cobra, às vezes, da SAEC, do pessoal, e às vezes a empresa, ela sendo notificada, ela tem que tomar uma atitude rápida, né? Porque quem sofre somos nós, população. Com certeza, que eu disse, tomara que a atual administração ela tenha essa visão de notificar, né, os responsáveis, porque como você disse, e foi bem claro, existiu todo um estudo técnico de pessoas capacitadas para aquela finalidade. A gente votou aqui a questão política de liberação, de perfurar ou não, né? A gente votou a questão do empréstimo para que seja realizado o serviço em determinado área como o projeto foi apresentado. Agora, essa questão técnica de contratação de profissional, de tudo, é tudo o executivo que fez. E essas pessoas, com certeza, todas credenciadas. Porque não tem como você colocar lá uma pessoa que não tenha uma experiência, né? Acho que isso, na própria licitação, já exige que o profissional tenha essa qualificação. Porque se não tiver, aí o responsável, que nem eu disse, agora vai ser notificado, vai ser apresentada à população, tem que ser apresentada à população os motivos, né, que realmente a gente entende que foi mais de 200 metros, ou até mais lá, não me recordo agora a quantidade de metros que foi perfurado o poço, e não saiu água. Então a gente espera que a atual administração faça essas notificações, aponte os responsáveis pelo erro, e a gente, com certeza, assim, a gente virá aqui esclarecer à população o que realmente aconteceu, porque não é justo, né? Você se pagar mais de 300 mil e não ter água na torneira da população. E quem vai pagar isso é a população mesmo agora, porque o empréstimo ficou, vai ser pago de que forma? Através do imposto que os munícipes pagam à prefeitura, né? Com seus tributos. E você acha que há uma ideia ou cogitação não sei se você acha que você acha de repente, chegar em algum ponto, assim, umas ideias de repente privatizar. Você acha que é uma boa ideia privatizar a nossa água? Não? Então, Ives, é uma coisa bem complexa, né? A gente tem que ter um estudo certinho disso na mão, né? Porque, na verdade, hoje, em Santa Cruz, quando eu fui ver o mínimo que se paga hoje a Sabesp, né? Lá é Sabesp, né? Sabesp. Lá é Sabesp. E, acho que, se eu não me engano, na casa que eu fui, do Tiago lá, pagava-se R$ 127 mensais, né? Hoje se paga R$ 37 aqui a população. E a gente vê que em alguns casos, né, tem pessoas que têm dificuldade até para pagar esse valor. Infelizmente é a nossa realidade. Cara, é uma coisa bem complicada. Hoje a gente tem um projeto aqui no qual, na gestão passada, a gente foi apresentado agora essa semana, no qual a gente rejeitou as 3 vezes, né? A gente rejeitou esse projeto que era o refinanciamento, né, que estava um valor e praticamente tinha juro em cima de juro, enfim, em 60 parcelas, as parcelas eram crescentes, começava num valor, terminava no outro. Agora tem outro projeto, no qual eu vejo que aqui o projeto chegou, está com um monte de pontos ali a serem discutidos. Eu vejo que da forma que está ali, está complicado de se colocar em plenário para ser discutido, porque
as garantias de pagamento são bem complicadas. Então, esse assunto é um assunto bem extenso, que precisa envolver mais a Procuradoria do município, a Procuradoria da Câmara, o contador da Prefeitura, o contador da Câmara Municipal e os vereadores, para discutirem antes de aprovar um parcelamento de 100 parcelas de R$90 mil, sabendo que ainda tem as parcelas dos meses agora que vão entrar, que hoje, segundo o pessoal da SAEC, injura em torno de 175 mil, 170 mil mensais, mais 90 mil seria 260, 250 mil por mês. A gente precisa ver se a prefeitura tem essa condição, aliás, a autarquia, a SAEC é uma autarquia, tem a condição de cumprir esses deveres, porque no projeto, pelo que eu vi e estou vendo, a garantia disso, a garantia que a SAEC colocou no projeto é que se a SAEC não conseguir cumprir o acordo com a CPFL, a prefeitura vai ter que arcar isso. De que forma? Com a questão do SMS. Aí é complicado, porque isso aí a gente sabe que o funcionalismo público depende desse repasse do governo estadual e federal para cumprir as suas obrigações com as entidades, com os funcionários, fornecedores. Então é uma coisa que não é tão fácil. Então, assim, prefiro essa pergunta que você fez, é uma coisa que eu acho que tem que ser tratada em conjunto com todo mundo, mas eu vejo que isso vai encarecer a água no município, e eu acho que aquelas pessoas mais carentes vão sofrer com essa situação. Então eu acho que deveria buscar uma solução, nesse momento, na minha opinião, de não. Mas não sei o que o futuro reserva, né? Não sei o que vai acontecer, se continuar a falta d'água, não sei como vai ser, se vai melhorar, se não vai. Então, o cenário futuro a gente não tem como prever, mas se melhorar e a SAEC conseguir as suas arrecadações para cumprir suas obrigações, eu acho que tem tudo para continuar dessa forma. Agora, se continuar faltando para frente, aí vai ter que ser tomada uma nova atitude em cima desse assunto. Né? E aqui que você, assim, você fala, você deixa para a população, assim, a poder estar mais participativo, apesar de eles estarem assistindo nossas redes sociais, principalmente nas sessões, acompanhando o dia a dia. O que você pode estar falando para que eles possam estar acompanhando a parte legislativa, para às vezes, de repente, tirar aquilo que às vezes eles acham que é um vereador que tem que fazer, mas na realidade é que nem você falou, é sentar com o pessoal do executivo, com a SAEC, fazer essa reunião, o estudo e ver o que é mais importante para ser sanado, não digo só no saneamento, mas em geral aqui da nossa cidade, Rafa. Então, um exemplo maior, esse projeto. Eu acho que esse projeto, na minha opinião, tinha que fazer uma audiência pública dele, para apresentar para a população. Você acha assim, cortando, você acha que seria interessante a cidade, a população, colocarem aqueles representantes de bairro? Isso começou-se lá atrás, até no nosso distrito, essa situação de fazer uma associação de bairro. Só que o que aconteceu? No meio do caminho, começou tipo assim, vamos sair depois, lá na frente a gente sai com 3 representantes a candidatos a vereador pela associação. Então, antes de começar, já estava você entendeu, com interesse político no meio. Por isso que não deu sequência. Aí uma pessoa, não, assim eu não vou querer sair porque eu já tenho vereador, entendeu? Sim. Eu já tenho pessoa tal, Começou essa discussão, antes mesmo de começar todo o trabalho de associação. Porque isso é importante, a participação da população. Porque todos, como eu disse, todos diretamente, quando pagam os seus tributos em toda a área, porque na verdade a gente paga tributo na gasolina que a gente põe no carro, com o alimento que a gente leva para nossa casa, com tudo, com água, com esgoto, com IPTU, com IPVA, tudo a gente paga imposto. Então a população paga tudo. Então o que acontece? Como começou muito ali, principalmente lá, o interesse, já pensando em políticas futuras, não deu certo. Então, assim, se tiver uma associação de bairro voltada ao município, sem
interesse em alguma coisa, eu acho que tem tudo para dar certo. Mas agora, se começarem já antes mesmo de iniciar o trabalho, antes mesmo de apresentar o trabalho, trazer demanda para o seu representante, já começar com esse interesse, aí a coisa não vai para frente. Isso aconteceu lá, eu estou falando com propriedade porque eu participei no começo. Aí uma outra pessoa falou, Rafael, mas eles estão querendo fazer assim, aqueles que se destacar mais, lançar. Não, eu acho que não. Eu acho que tem que, durante esse manco, por exemplo, assim, o que eu sempre prego, eu sempre digo, eu acho que a população ela tem que avaliar cada um. Tem que avaliar cada pessoa para ser seu representante. Em todos os pontos. Porque depois que passou a eleição é 4 anos. Você tem que ter a convicção que você está fazendo a coisa certa, porque é 4 anos, são 48 meses que aquela pessoa vai estar lá te representando. Então, eu acho que, diante do que você disse, é muito importante, principalmente essa questão de associação. Essa questão desse projeto tem que, como é uma coisa bem extensa e bem complicada e é muita coisa, 9 milhões de reais, né? Se você for fazer o acordo e passar a ser aprovado pela Câmara, a Prefeitura paga 9 milhões de reais. É sem pagamento? É sem pagamento, mas 9 milhões de reais. Então tinha que ser uma audiência pública, passar anunciando a população, trazer o povo aqui, fazer no plenário e assim traz transparência, traz todos os números, traz todos os pareceres, porque uma vez que eu entendo e estou pedindo requerimento aqui, para que os procuradores do município, eles dêem parecer. Porque a garantia que está dentro da SAEC é que, se a SAEC não cumprir a sua obrigação com a CPFL, a garantia é o bloqueio do SMS. Então tem que ter um parecer dos procuradores, principalmente dos dois. Envolver todo mundo nisso aí, para depois não falar assim, eu não participei. Eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Por isso que a comissão tem esse trabalho importante a fazer. Envolver todos os setores no meio para ter um parecer conclusivo, tanto para sim quanto para não. E pensar que quem vai pagar é a população. Não é eu, não é os vereadores que estão aqui, não é o prefeito, não é o vice-prefeito. É o povo que vai pagar. Eu acho que esse envolvimento tem que existir. População, executivo, legislativo, tem que ter, sim, essa transparência para todo mundo saber o que está fazendo. Para não falar assim, fez porque mandaram fazer. Não, tem que saber certinho, dentro da lei, rigorosamente ali certinho, para não depois amanhã não falar assim, não sabia o que eu estou fazendo, porque fulano falou para mim que eu tenho que fazer. Isso não é certo. A pessoa tem que ter convicção do que está fazendo. Porque o que está envolvendo aqui é o nome de Chavantes, Irapé, e é a população que paga seus tributos aqui. Você vê assim, disso que você falou, às vezes, será que às vezes esse desafio que Chavantes aqui tem, tanto para o executivo como para o legislativo, e boas parcerias que a gente vê que os vereadores aqui têm com deputados, né? Cada um tem o seu deputado que corre atrás, que vê Chavantes, porque é que nem você falou, Chavantes é diferenciado, né? Chavantes, você chega em qualquer lugar lá da Alesp ou que vai para Brasília, a gente vê mesmo o próprio prefeito que vai, a Chavantes é bem recebido. Né? Às vezes os caras não se esquivam, né? Não. Eles recebem bem o pessoal de Chavantes. Você acha que essa boa relação que tem com os deputados, tanto federal como estadual, eles não podem estar levando algum projeto para que o Estado, ou até próprio lá em Brasília, pode estar, às vezes, ajudando, sanando alguma coisa para poder sanar isso, ajudar em relação, sei lá, em ideias ou empresas que eles conhecem, porque conhecem o Brasil inteiro, eles sabem qual as cidades que às vezes tá passando pelo mesmo problema que Chavantes e foi resolvido. Eu tô vendo, né, a gente, né, acho que toda a população tá vendo a movimentação do prefeito nas suas redes sociais. Agora mesmo ele anunciou que vai ter um investimento de 700 mil reais em água, anunciou um valor de 500 mil que vai ser investido num bosque municipal. Ele está anunciando algumas coisas aí que é importante, se realmente acontecer, são coisas que vão ajudar, né, a cidade. Então a gente espera que essas coisas aconteçam. O que você falou é uma coisa verídica. Todos os lugares que eu cheguei até hoje para buscar recursos para Chavantes, sempre as pessoas, conheço Chavantes, eu sei como é que é. Uma que, como eu disse, a Ponte Penha, nossa, como só tem 4 no Brasil inteiro, é uma das mais bonitas que tem no Brasil, conhecida, acredito que nacionalmente, né? Porque você vai no mapa procurar lá Chavantes, você vai ver que tem uma Ponte Penha aqui. Então, Chavantes, como eu disse, é uma cidade receptiva, com
com turista, com pessoas de fora que vêm aqui agora, por exemplo, mesmo esse dia teve o negócio do jipeiro, vai ter agora um evento aí que vem pessoas de várias cidades aqui participarem, então isso é uma coisa bacana para o município, isso é muito legal. Então, o que acontece? Eu vejo que isso que você falou e as movimentações que está tendo de vereadores do executivo, se concretizar, agora recente fiz um pedido para o deputado Edson Giriboni, por um recurso para o Distrito Industrial também, a gente espera que aconteça, como aconteceu da Vicinal, aconteceu da Praça, aconteceu dos 2 polos novos que saiu, do Cronos, que a gente trouxe, enfim, agora trouxe mais 150 mil, já foi pago para custeio da saúde, inclusive já passou para a Câmara, tem 300 da Simone, que já foi pago também, já está na conta da Prefeitura, 200 do Mota, então assim, são recursos que eu já consegui, que são todos voltados para a área da saúde, mas não deixei de também pedir recursos para o nosso distrito ali, que eu vejo que, como você disse, e eu disse aqui já, é o que a população mais espera da gente. Mas, em cima da sua pergunta, eu estou vendo as movimentações do prefeito, dos vereadores, eu acredito que esses pontos que a gente citou aqui, acredito e espero que o mais breve possível a gente tenha boas novidades. Legal. E assim, você tocou no assunto sobre as emendas que são chegadas para Chavantes, né? E sabemos que é burocrático, né? Essa chegada, porque tem que passar por várias fases, né? Várias fases aqui para esse dinheiro poder estar chegando nos cofres da prefeitura, para que a prefeitura possa repassar para a Câmara fazer a parte de votação. Eu não sei se é em 2 ou 3 sessões que tem que fazer essa parte de votação para poder subir para cima. E às vezes a população fica assim, o vereador tal, X, falou que conseguiu recurso, mas cadê esse recurso? Onde está esse recurso? E às vezes a parte está parada em parte burocrática, que às vezes é uma falta de uma documentação, alguma coisa de lá aqui para cá que atrasou, que eles não conseguiram mandar. O que você pode estar, assim, com esse conhecimento que você tem de afinidade com vários deputados aí, os vereadores também, que vão atrás de recursos, o próprio prefeito também, essa parte burocrática de demora, assim, que na realidade é uma demora porque eles têm que ser tudo certinho, né, para poder mandar esse recurso. Com certeza, é uma pergunta interessante. Tem todo o procedimento, né? Esses recursos agora conquistados esse ano por vereadores, até mesmo pelo prefeito, eles vêm pela Câmara, uma vez que eles não estão no orçamento, né, do município. Então, precisa incluir ele no orçamento. Então, cria-se uma lei complementar e dentro do regimento interno ele fala que tem que ser passado por 2 votações. Por 2 votações, você vota uma, pula uma sessão, vota outra. Agora, não lembro, teve uma mudança no regimento. Agora, não sei se precisa pular sessões para votar. Acho que não mudou alguma coisa. Não tenho certeza agora aqui para falar. Mas mudou alguma coisa, mas precisa ser mais rápido. Eu vejo que, por exemplo, agora o vereador Robertinho, inclusive está desde o começo do ano falando de uma ambulância. A ambulância realmente ainda não chegou, mas não é culpa do vereador, porque tem todo um procedimento que demora na questão da licitação, tem os prazos lá que tem que esperar, então traz esse desconforto para a população. Mas cadê o vereador? Está falando e não chega. O prefeito falou e não acontece. Então precisa, como se trata de um projeto de lei complementar, ele precisa ser incluído no orçamento do município. Como ele não está incluído, precisa de uma lei complementar. E esse processo demora e a população cobra. Eu não é uma sugestão minha, acredito que todos os vereadores pensam igual na questão de mudar essa questão do regimento. Passasse isso numa sessão só. Passa numa sessão, entrega para o executivo, aí é responsabilidade dele, dentro dos prazos dele lá, fazer a compra ou contratação ou, né, de empresa para fazer, por exemplo, recap asfáltico, compra de medicamentos, compra de ambulâncias, enfim, toda essa questão que a nossa população pede agilidade e realmente, por causa do trâmite legal, por causa do regimento que a gente tem, fica um pouco travado. Isso aí a gente com certeza, às vezes até mesmo como você disse, eu vou no deputado lá, mas não fizeram ainda? Falou, não fez por causa precisa incluir no orçamento, não estava previsto para esse ano, então tem todo esse processo que às vezes fica difícil, a gente, né, isso aqui é bom para a gente esclarecer para a população, e, então esses pontos aí que precisam ser melhorado, elaborado um outro regimento aqui dentro, para que melhore essa parte que, com certeza, isso também é um benefício para a população, diretamente. Legal. Rafa, e as suas considerações finais aqui que você pode estar falando para o pessoal?
dizer para a população o que foi dito aqui em relação à participação. Com certeza eu estou aberto aqui para ouvir qualquer tipo de questionamento, até mesmo de sugestão de melhoria para o município, porque, como eu disse, às vezes o vereador ele vive dentro de uma bolha e acha que está fazendo tudo certo, que está tudo certo, que ele está fazendo certo, e eu penso um pouco diferente, né? Gosto de ouvir sugestão de melhoria, gosto de ouvir a população, gosto de estar conversando, né, em questões de assuntos de interesse público. E as minhas considerações finais aqui hoje é agradecer aos deputados, as parcerias, né? Não quero ficar falando muito já do que passou, mas falar desses 650 mil que eu já consegui esse ano para a cidade na área da saúde, e inclusive todos pagos ao município. A gente está esperando agora, como a gente acabou de falar, a questão do trâmite legal de prazos aí, para que vire realidade, né? A gente fez um contato na Santa Casa para fazer mutirão de pequenas cirurgias. O Giribone mandou recursos aí para contratação de médicos e medicamento. Agora tem esse da Simone Marquetos de 300 mil, não sei o que o prefeito vai fazer, que é também custeio para a saúde. Acredito que o projeto tenha chegado aí, vou dar uma olhada depois, mas vou continuar, né, buscando essas parcerias com os deputados que realmente estão ajudando a nossa cidade, né? Eu procuro de um lado, outros vereadores procuram de outro. Então, esse mandato, no mandato passado consegui bastante coisa, agora nesse também já consegui algumas coisas e com certeza conseguirei mais coisas que vão ajudar diretamente a nossa população. Eu acho que é isso. Legal, Rafa. E participar, pessoal, participar das audiências públicas, né? Ficar ligado tanto da audiência pública aqui, do Legislativo, quanto do Executivo também, que é muito importante. Que eles fazem aqui também na Câmara também. Eles pegam um prédio aqui emprestado para poder fazer essa audiência pública, né? Ficar esclarecido para o pessoal, que às vezes eles fazem ou ver a audiência pública, mas não sabem onde que acontece a audiência pública, mas acontecem aqui também na parte do plenário aqui, que eles pegam emprestado. E para participar mais, porque aí eles ficam mais cientes da realidade mesmo, do que está acontecendo dentro do orçamento e aquilo que vai ser investido no ano seguinte com certeza. Na cidade, né, Rafa? E a deixar aqui para nossa população, né, que se tiver alguma sugestão de melhorias no bairro de vocês aí, né, a gente sabe da questão agora da reclamação da falta d'água, enfim, de todas as questões que envolvem o município, mas se tiver algum comentário, alguma coisa, quiser nos procurar aqui, quiser deixar num comentário aí no podcast, aí pode deixar também, que a gente está disposto a ouvir, e também esclarecer qualquer dúvida em relação ao que eu disse sobre recursos aqui. Tenho todas as documentações, tenho tudo na minha mão. Se precisarem, tiver qualquer dúvida sobre o que eu disse aqui, referente a recurso, eu estou à disposição para esclarecer. Só me procurarem ou deixar no comentário. Fica à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta. Eu estou à disposição da população para qualquer esclarecimento. Legal. Quero agradecer você que participou disso aí, tá até o fim aí com a gente, ouvindo as ideias aqui, as trocas de ideia aqui com o vereador Rafael. Teremos os próximos vereadores, tá? Vamos passar por todos eles aqui que estão dispostos a participar com a gente aqui do podcast aqui da nossa Câmara Off, né? Para que possa estar te levando a você, o contribuinte, a população, a transparência, a importância do vereador aqui dentro da cidade. Quero agradecer, tá, a você pela participação, e que se tiver alguma dúvida, algum questionamento, alguma coisa, entre em nossas redes sociais, comentem por lá, manda suas ideias, sugestões, ouvidoria, tá tudo lá certinho para vocês, beleza? Muito obrigado, até a próxima.